Bom, eu inicio apresentando, né, os pares de base Watson-Crick. Bom, o seguinte os pares de base, né, presentes no DNA, ou seja, a guanina e citosina, né, abreviado por GC, e a adenina-timina, né, abreviado por AT, eles são chamados de pares de base Watson-Crick, certo? Outro termo bem empregado na literatura para se referir, né, a essas moléculas é pares de base padrão. Bom, agora eu vou fazer uma breve introdução, né, aos pares de base não Watson-Crick. Bom, é o seguinte, em 1963, o bioquímico Karst Rogestien, né, ele relatou num artigo que as bases presentes, né, no DNA elas podem se associar de forma diferente, né, daquela observada no DNA. Nesta figura aqui é ilustrado como o par, né, adenina-timina presente, né, no DNA se combinam. Já nesta figura aqui é ilustrado, né, a outra forma que as moléculas, né, a AT se combinam, certo? Veja que o padrão observado, né, ou seja, o padrão de ligações de hidrogênio observado no mesmo par, né, pelas experiências de Rogestien, é totalmente diferente, né, do observado no DNA. Esse par AT, né, com esse padrão de ligação de hidrogênio e outros observados, formam um conjunto chamado de pares de base não Watson-Crick, né, ou também pares de base não padrão, ou pares de base Rogestien. O hemicitosínio. Bom, o hemicitosínio ele é o nosso objeto de estudo, certo? Ele é um par de base não Watson-Crick, formado por uma citosina e um citosínio, né, que é uma citosina protonada. Veja que ele possui, né, um padrão de ligações de hidrogênio semelhante ao par guanina-citosina, certo? Como complemento, é importante dizer o seguinte, que o hemicitosina ele é observado, né, nos telômeros, né, ou seja, nas partes finais dos cromossomos humanos, e também, né, esse par ele pode ser sintetizado. Bom, é importante também, né, fazer uma breve apresentação, né, dos métodos e softwares que empregamos, né, para extrair as informações do nosso objeto de estudo. Bom, nós usamos um método, né, de estrutura eletrônica com o objetivo de otimizar, né, as geometrias das moléculas e também calcular, né, as cargas dos átomos de cada molécula, né? E com esse método de estrutura eletrônica definido, nós usamos o Gaussian, né, para realizar essas tarefas aqui. Usamos também o método Monte Carlo, né? E o software foi o programa DICE. E usamos esse método, né, para realizar simulações, né, em vácuo com as geometrias, né, das moléculas rígidas e para analisar, né, as propriedades geométricas, né, e energéticas das conformações formadas, né, ou das combinações possíveis, né, entre uma citosina e um citosínio. Usamos também o método de dinâmica molecular, né, no software GROMACS, né, também para realizar simulações em vácuo e em água, agora com a geometria das moléculas, né, flexíveis. Em seguida, né, analisamos as propriedades geométricas, né, e energéticas das conformações formadas em vácuo, né, e estudamos essas mesmas propriedades das conformações das moléculas que são estáveis em água. Bom, a partir de agora, vou apresentar os resultados, né, que obtivemos usando simulações Monte Carlo. Bom, nossos objetivos, né, foram observar as possíveis combinações, né, entre uma citosina e um citosínio e, em seguida, analisar as propriedades geométricas, né, e energéticas das conformações observadas. Neste quadro, eu ilustro, né, faço uma breve descrição da metodologia teórica. Bom, agora eu vou apresentar as conformações possíveis.
Bom, então nós observamos, né, que as moléculas citosina e citosínio, né, em vácuo, elas podem se combinar de 5 formas diferentes. Nomeamos, né, cada conformação ou cada combinação por hemicitosínio tipo A, hemicitosínio tipo B, hemicitosínio tipo C, né, essa combinação, tipo CS e, por fim, a conformação tipo GC. Bom, apresenta agora as propriedades energéticas, né, de cada conformação e uma das propriedades geométricas, que é o número de ligações de hidrogênio. Bom, nessa tabela, então, ilustro os valores das energias médias de interação de cada par e o número médio, né, de ligações de hidrogênio desenvolvidas, né, em cada conformação, abreviado por LH. Dois pontos interessantes, né, que eu quero destacar. O primeiro é o seguinte: veja que o tipo B, né, ele apresenta em média uma ligação de hidrogênio e possui, né, uma energia de interação mais baixa do que a do tipo A, que possui em média mais de 2 ligações de hidrogênio, né? O motivo é o seguinte: na conformação tipo B, existe uma contribuição energética, né, significativa devido à orientação, né, dos dipolo das moléculas nesta conformação, né, sendo esta contribuição, portanto, responsável por tornar a energia do par tipo B levemente mais baixa, né, do que a do tipo A. O segundo ponto interessante é o seguinte: é que o hemicitosínio tipo GC, né, que é o mais relatado pela literatura, ele possui uma energia de interação mais baixa de todas e mais de 3, né, ligações de hidrogênio. Outra propriedade geométrica que analisamos foi a distância, né, entre os átomos que participam das ligações de hidrogênio, né? A tabela de número 2 ela ilustra todas as distâncias médias, né, calculada entre os átomos, né? E todas estão medidas em angstroms. A última propriedade geométrica, né, que analisamos foi o ângulo interplanar, que é uma medida do quanto uma molécula, né, está acima da linha que passa pelo anel da outra molécula, certo? A tabela de número 3 ilustra os valores médios, né, dos ângulos interplanares para cada conformação observada e todos medidos, né, em graus. Nós observamos, né, que quanto menor o ângulo interplanar, maior é o número de ligações de hidrogênio, né, desenvolvidas no par. Bom, analisamos também as propriedades, né, geométricas e energéticas das possíveis combinações, né, entre uma citosina e um citosínio. Neste quadro, resumo a nossa metodologia teórica. Apresento a partir de agora as propriedades geométricas, né, e energéticas obtidas via simulações de dinâmica molecular, né, usando os campos de força OPLS-AA e Charme 27. Bom, essa tabela de número 4 ilustra, né, as conformações que observamos, né, usando o campo de força, né, OPLS-AA. Então, estão aqui as energias médias, né, de interação. Observamos apenas esses 3 tipos, e esses são os números médios de ligações de hidrogênio, né, desenvolvidas entre as moléculas em cada conformação. Usando esse campo de força, observamos que as moléculas elas podem se combinar apenas de 2 formas, né, cujas energias são essas e cujos números médios, né, de ligações de hidrogênio são esses valores aqui, né? Quando comparamos, né, as energias, nós vemos que no caso das simulações de dinâmica, né, elas são
levemente mais baixas devido, né, à maior flexibilidade molecular. Bom, as tabelas 6 e 7 ilustram, né, as distâncias médias, né, entre os átomos que participam, né, das ligações em cada conformação observada, né, e as quais foram obtidas, né, das simulações OPLS e das simulações de dinâmica usando o campo de força Charme 27, certo? Em relação, né, aos valores obtidos no caso das simulações Monte Carlo, né, é possível notar uma redução em algumas distâncias, né, e um aumento em outras. Por fim, né, a última propriedade geométrica que analisamos, né, foi o ângulo interplanar. Quando comparamos, né, os valores obtidos com aqueles obtidos em vácuo usando simulações Monte Carlo, é possível notarmos, né, um aumento nos ângulos médios, né? Certamente isso se deve, né, às leves deformações, né, dos anéis pirimidínicos das moléculas em cada conformação observada. Inserimos cada conformação observada anteriormente em água, certo? Para verificar quais são estáveis e, em seguida, analisar suas propriedades geométricas e energéticas. Neste quadro, resumo, né, novamente a nossa metodologia teórica, né, das simulações em água. Bom, nós observamos, né, que apenas a conformação hemicitosínio tipo GC que permanece estável em água, né? Ou seja, apenas nesta conformação que as moléculas não se separam, né, uma da outra. Então, agora eu apresento as propriedades energéticas e geométricas apenas desta conformação que foi a única, né, estável em água. Então, na tabela 10 estão as propriedades energéticas, né, o número médio de ligações de hidrogênio. Nesta tabela estão as distâncias, né, entre os átomos das simulações usando esse campo de força, e aqui as mesmas distâncias quando usamos, né, esse campo de força, e aqui estão os ângulos interplanares médios, né, obtidos das simulações usando os dois campos de força. Bom, o meio solvente, né, ele é responsável por polarizar o par, né, consequentemente, veja que sua energia é mais baixa, né, em água. É responsável também por diminuir, né, o número médio de ligações de hidrogênio, né, pois agora o meio, né, também realiza, né, ligações com o par. Né, e veja que o meio solvente também é responsável por aumentar, né, o ângulo interplanar, significando que em água, né, ocorre uma inclinação maior de uma molécula, né, em relação à outra. Bom, verificamos, né, que uma citosina ela pode se combinar de 5 formas distintas, né, em vácuo, e analisamos, né, as propriedades geométricas, né, e energéticas das conformações formadas. Observamos que a conformação de mais baixa energia e com maior número, né, de ligações de hidrogênio é a tipo GC, né, que é a mais relatada na literatura. E, por fim, verificamos, né, portanto, que a única conformação estável em água é a conformação hemicitosínio tipo GC. Finalizo apresentando, né, algumas referências que nos guiaram, né, na elaboração desse trabalho.